Bom, e se a gente dissesse aqui que felicidade significa trabalhar para ganhar o mínimo possível e não ter quase nada? Bom, em 2015, o economista Angus Deaton ganhou o Prêmio Nobel da Economia. E, entre outras coisas, os estudos dele se espalharam rápido pelo mundo porque ele conseguia, de uma certa forma, confirmar algo que a gente sempre fala, mas nunca teve como comprovar. Ele afirmava que dinheiro compra felicidade, sim. Ele ia até além. Ele chegou até um número mágico da felicidade, $75 mil. O que significa isso? Os estudos deles chegou à conclusão que quando alguém recebe $75 mil por ano, que equivale a R$240 mil, essa pessoa tem um nível de satisfação de vida muito maior, porque ela não precisa se preocupar com a falta de dinheiro. Essa é a conclusão de um dos estudos dele. E foi em 2014 que a Diane e eu ultrapassamos essa cifra. A gente ganhava mais do que isso. A gente trabalhava na indústria da televisão, eu dirigindo, a Diana produzindo programas para o Nat Geo, Discovery, Record, Globo, MTV. E a gente era feliz de fato, só que a gente trabalhava tanto que não dava tempo para pensar nisso. E aí foi nesse ano, em 2014, que a gente conseguiu tirar férias juntos, pela primeira vez. E a gente resolveu fazer uma road trip, uma viagem de carro pelo sul dos Estados Unidos. A gente foi de Nashville até New Orleans, numa viagem musical, passando por várias capitais da música. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente se surpreendeu. Logo que a gente chegou em casa, a gente não se sentiu em casa. Parecia que a gente tinha ficado em algum lugar dessa experiência. Isso fez a gente pensar que o que nos faria feliz de verdade seria trabalhar filmando pelo mundo, vivendo novas experiências e conhecendo pessoas diferentes e fazer disso nosso propósito de vida. Aí, a gente começou a pensar em fazer uma série de TV para filmar videoclipes com bandas de rock pelo mundo. Foi aí que nasceu a ideia de fazer o projeto Around the World in 80 Music Videos, que é a volta ao mundo em 80 videoclipes. Foram 7 meses tentando levantar recursos para fazer com que essa ideia saísse do papel. E a gente não conseguiu. Foram 7 meses trabalhando muito para fazer com que esse sonho se realizasse, e ele afundou e levou com ele as nossas gorduras financeiras. Era final de ano, a gente estava frustrado, um pouco preocupado, a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer, e a gente foi tirar férias, foi para a praia para espairecer. E aí o Léo levou com ele um livro que ele estava lendo na época, que é o livro Linha d'Água, do Amir Klink, no qual o Amir conta como ele tirou do papel a ideia do Paraty 2, que foi o veleiro que ele fez a circunnavegação pela Antártica. O Léo leu, logo nos primeiros capítulos, uma frase que ele dividiu comigo e que a gente vai dividir com vocês agora. Mesmo sabendo que o projeto todo, e as minhas finanças também, andava à beira de um colapso, decidi correr o risco. Parando tudo, haveria uma dúvida completa sobre o que fazer depois. Para seguir em frente, eu sabia exatamente, e que por mais difícil que fosse, o que deveria ser feito. Bom, o que é risco, né? Risco é quando a gente tem um objetivo e a gente se coloca vulnerável ou exposto ao perigo. Risco é quando a gente coloca em xeque, ou melhor, decide colocar em xeque nosso equilíbrio e nossa segurança para conquistar ou ter algum benefício. Para realizar esse projeto que a gente sonhava, depois de ler essa frase, a gente pensou, a gente precisa correr risco, a gente precisa abrir mão do conforto que traz felicidade para a gente. E nas palavras do Deaton, felicidade, dinheiro.
a gente tinha que abrir mão do dinheiro, da estrutura de vida que a gente tinha. Só que assim, a gente percebeu que a gente não ligava para manter o salário que a gente tinha e muito menos a estrutura da vida que a gente tinha. A gente queria mesmo era realizar esse projeto. Nesse momento, a gente pensou assim, por mais óbvio que seja, a gente falou, nossa, mas quem decide a estrutura de vida que a gente quer somos nós mesmos. E depois disso, a gente define o quanto a gente precisa ganhar para sustentar essa vida que a gente quer. Vocês pararam para pensar já que a gente sempre tem tempo para sonhar como seria a nossa vida com mais dinheiro, ganhando mais, mas a gente nunca tem tempo para pensar como seria a nossa vida com metade das coisas que a gente tem. A gente não sonha com isso. Parece até um demérito ganhar menos, ter menos. Nesse momento, o jogo virou para a gente. E a gente começou uma grande revolução na nossa vida. A gente percebeu que o trabalho do futuro, o nosso trabalho do futuro, dependia da vida que a gente queria hoje. E aí a gente resolveu vender todos os nossos bens no Brasil e partir para esse projeto que iria mudar completamente o nosso futuro. Porque para viver 18 meses na estrada, a gente não precisava ter uma casa. A gente precisava de um lugar para morar. A gente não precisava ter um carro. A gente precisava de meios de locomoção. A gente também não precisava ter um guarda-roupa cheio de opções. A gente precisava de uma mala cada. E a gente também não ia ter, durante todo esse projeto, toda aquela estrutura que a gente estava acostumado, de equipe, de equipamento, que tinha nos nossos trabalhos em televisão. Seríamos só nós dois. E a gente iria aprender a fazer a função de todos esses profissionais e ia ter que se virar com o que a gente encontrasse pelo caminho. Foi uma revolução que atingiu em cheio a nossa forma de consumo. Quanto menos a gente consumia e tinha, mais tempo e liberdade a gente conquistava. E quanto mais liberdade, mais a vida a gente vivia. Esse projeto terminou há 1 ano. A gente concluiu os 80 videoclipes pelo mundo. E foi um movimento tão forte de transformação na gente que, meio que como por inércia, a gente não conseguiu mais parar. E o que tinha sido temporariamente um modo de vida, hoje virou o nosso padrão de vida. A gente continua não tendo uma casa, não tendo carro e vivendo cada um com uma mala. O que a gente aprendeu nessa história? Quanto menos coisa a gente tem, menos a gente tem para perder. Mais destemido a gente vai ser, mais corajoso a gente vai ser, mais disposto a gente vai ser. A gente aprendeu que vulnerabilidade traz muito mais comprometimento. E a gente aprendeu que quanto menos tempo a gente gasta para manter uma grande estrutura, mais tempo sobra para a gente investir em vida. E vamos lá, gente. O que é dinheiro nessa história é uma coisa super importante de falar. Dinheiro não é o que a gente tem no bolso, não é o que a gente tem no banco. Dinheiro é o tempo que a gente gasta ganhando dinheiro. Dinheiro é o tempo que a gente gasta para manter uma grande estrutura de vida. E aí a gente pergunta para vocês. O trabalho, então, não deveria ser aquela atividade que a gente faz para aproveitar a vida? E a vida? Não deveria ser o tempo que a gente tem aqui para ser feliz? Se a resposta dessas duas perguntas for sim, então quer dizer que viver com menos não é uma filosofia sobre o consumo ou sobre a economia. É uma filosofia sobre a felicidade. Obrigada. Obrigado.